Um excelente dia, maravilhoso, abençoado. Estou aqui com a minha esposa de lado, que ela não está assim tão bonitona assim, mas olha aí ela ali. Coisa boa, né? Vamos ler aqui 1 Reis, capítulo 1, a partir do verso de número 1, que diz o seguinte: Sendo o rei Davi já velho e entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém não se aquecia. Portanto, os seus servos lhe disseram que seja procurada para o meu senhor, o rei, uma jovem virgem e que ela se ponha de pé diante do rei e deixe que ela deite sobre o seu leito e o acalente, para que o senhor, o rei, possa reter calor. Procuraram, pois, por todos os limites de Israel uma jovem formosa. Acharam a Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. E a donzela era muito formosa, e acalentou o rei, e ministrou a ele. Porém, o rei não a conheceu. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: Eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens com que corressem adiante dele. E o seu pai não lhe havia desagradado em momento algum ao dizer: Por que fizeste assim? E ele também era um homem muito formoso, e a sua mãe o deu à luz depois de Absalão. Entendia-se ele com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote que seguia-o e o ajudava. Porém, Zadok, o sacerdote, e Benaia, o filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, filho de Joiada, e rei, e os valentes que pertenciam a Davi, não estavam com Adonias. Imolou Adonias ovelhas e bois e animais cevados, junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Porém, a Natã e o profeta, e Benaia e os valentes, e Salomão, seu irmão, ele não chamou, pelo que Natã falou a Betseba, a mãe de Salomão, dizendo: Não ouviste que Adonias, o filho de Agide, reina, e Davi, o nosso senhor, não sabe? Vem, pois, e permite que eu te dê um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão, teu filho. Vai e achega-te ao rei e diz-lhe: Não juraste, meu senhor, ó rei, dizendo: Certamente Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele assentará no meu trono? Por que então Adonias reina? Eis que, estando tu ainda a falar com o rei, eu também entrarei depois de ti e confirmarei as tuas palavras. Eis que ali, enquanto tu ainda falares com o rei, eu também virei depois. E Betseba foi até o rei na câmara, e o rei era muito velho, e Abisag, a sunamita, ministrava ao rei. Betseba se inclinou a cabeça e prostrou-se perante o rei, que perguntou: Que desejas? E ela lhe disse: Meu senhor, tu juraste a tua criada pelo Senhor teu Deus, dizendo: Certamente Salomão, o teu filho, reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Agora, eis que Adonias reina, e tu, ó rei, meu senhor, não o sabes. E ele matou bois e gado gordo e ovelhas em abundância, e chamou todos os filhos do rei, e Abiatar o sacerdote, e Joabe o capitão do exército. Mas Salomão, teu servo, ele não chamou. Porém, ó rei, meu senhor, todo Israel tem os olhos em ti, para que lhe declares quem será o teu sucessor que se assentará no trono. De outro modo, sucederá quando o rei, meu senhor, dormir com seus pais, que eu e meu filho Salomão seremos considerados transgressores. Qual é, moça? 23. 30 22, né? 22. Estando ela ainda a falar com o rei, eis que entra o profeta Natã. E contaram ao rei, dizendo: Eis que Natã, o profeta, e quando
Ele entrou diante do rei, se curvou diante do rei com a face no chão. E disse: Ó rei, meu senhor, acaso disseste Adonias reinará depois de mim, e ele é quem se assentará no meu trono? Porquanto ele desceu neste dia e matou bois e gado gordo e ovelhas em abundância, e chamou todos os filhos do rei, os capitães do exército e Abiatar, o sacerdote, e eis que ele comem e bebem diante deles, e dizem: Deus salve o rei Adonias. Porém, a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok, teu sacerdote, e a Abianai, filho de Joiada, e a Salomão, teu servo, não convidou. Foi feito isto pelo meu senhor, o rei, e tu não mostrastes para teu servo quem deveria se assentar no trono do meu senhor, o rei, depois dele? Respondeu o rei Davi e disse: Chamai-me a Betseba. Ela se apresentou ao rei e se pôs diante dele. E o rei jurou e disse: Como vive o Senhor? Quem tem remido a minha alma de toda angústia? Farei no dia de hoje como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: Teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono em meu lugar. Então Betseba curvou-se com a sua face perante o chão e prestou reverência ao rei e disse: Que o meu senhor, o rei Davi, viva para sempre. Pronto, para não ficar longo demais. 32. E o rei Davi disse: Chamai-me a Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, o filho de Joiada. E eles vieram diante do rei. O rei também disse a eles: Tomai convosco os vossos servos do vosso senhor, e fazei com que Salomão, o meu senhor, monte sobre a minha própria mula, e fazei-o descer até Gion. Zadok, o sacerdote, com Natã, profeta, ali ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: Viva o rei Salomão. Então vós subireis depois dele, para que ele possa vir assentar sobre o seu trono, porque ele será rei em meu lugar, e eu o tenho indicado para ser soberano sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: Amém, assim o digo o Senhor, Deus de Israel, meu Senhor. Como o Senhor tem estado com o meu senhor o rei, também esteja com Salomão e faça do seu trono maior do que o trono do meu senhor o rei Davi. E então desceu Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e o guarda real fizeram montar Salomão a mula que era do rei Davi, e o levaram a Gion. E Zadok, o sacerdote, retirou um chifre de azeite do tabernáculo e ungiu Salomão. E eles assopraram a trombeta, e todo o povo disse: Deus salve o rei Salomão. Após ele, subiu todo o povo, tocando gaitas e alegrando-se com grande alegria, de maneira que, com o seu clamor, parecia fender-se a terra. E Adonias e todos os convidados que estavam com eles ouviram isto quando haviam terminado de comer. E quando Joabe ouviu o som da trombeta, ele disse: Por que este barulho de tumulto na cidade? Estando ele ainda a falar, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, disse a Adonias: Entra, porque és homem valente e trazes boas novas. E respondeu Jonatas e disse a Adonias: Verdadeiramente o nosso senhor, o rei Davi, fez de Salomão rei. E Davi enviou com ele a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada, e aos da guarda real, e o fizeram montar a mula que era do rei. E Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, ungiram o rei em Gion. E eles subiram de lá exultantes, de modo que a cidade ressoou novamente. Este é o barulho que vós ouvistes. Também Salomão já está assentado no trono do rei. E além disso, os servos do rei vieram bendizer o nosso senhor, o rei Davi, dizendo: Deus faça o nome de Salomão melhor do que o teu nome, e faça o teu trono maior do que o teu trono. E o rei curvou-se sobre a cama. Também disse o rei assim: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que deu hoje quem se assente no meu trono, vendo-o os meus próprios olhos.
E todos os convidados que estavam com Adonias tiveram medo e se levantaram e se foram cada qual pelo seu caminho. Porém, Adonias, temendo a Salomão, levantou-se, foi e pegou nas pontas do altar. E contaram a Salomão, dizendo: Eis que Adonias teme o rei Salomão, porque eis que se agarrou aos chifres do altar, dizendo: Que o rei Salomão jure a mim hoje que não matará o seu servo pela espada. Respondeu Salomão: Se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra. Porém, se achar nele maldade, morrerá. Assim o rei Salomão mandou e fizeram descer do altar. E ele veio e se curvou diante do rei Salomão, e Salomão lhe disse: Vai para a tua casa. Coisa tremenda, né, pastor Elisneide? Nós ouvimos esse relato, né? Quando nós pegamos o primeiro versículo, né? Os homens veem que Davi está debilitado devido à sua velhice, né? E colocam ali uma moça virgem, né? A gente pode olhar de uma forma meio desapercebida ou até de uma forma vulgar, né? De achar que ali, na verdade, um corpo humano aqueceria o corpo de Davi, né? Porque chegou uma idade que nada mais aquecia, nem os panos aqueciam o seu corpo. Então, nós podemos entender que como nós precisamos uns dos outros, na verdade, de estarmos aquecidos pelo outro, de estarmos confortáveis diante de outra pessoa, que nós não somos independentes, né, como muitas pessoas querem colocar, né? Dependemos desde o nosso nascimento, da nossa vivência, até na hora de morrer nós dependemos uns dos outros, né? Que na verdade o que essa simbologia dessa moça, né, chamada Agite, né, ela estava ali simplesmente para quê, né? Para poder Abisag, na verdade, junto ao rei, para aquecer ele, para servir ele. Ele não conheceu ela como mulher, né? E é algo assim tremendo, apesar de ser uma moça bonita, né? Ela acalentou e ministrou, né? E o rei não a conheceu em momento algum. E em contrapartida nós já vemos o filho de Agite, né? Que é Adonias, já querendo tomar o lugar do seu pai, sem consultar, sem nada, né? Forçando ser o rei daquela nação. E nós vemos também algo assim interessante, que um dos servos de Davi, ele vê a possibilidade, né, deste homem, né, tomar conta de tudo, forçar a ser rei. E ele procura de todas as maneiras, né, juntando os sacerdotes, juntando os profetas da época, dá um grande banquete, né? E é isso que as pessoas estão vivendo, né, com promessas de coisas boas, de coisas grandes, atraindo pessoas para si, mas sem a verdade da presença de Deus, né? E eu vejo assim algo assim profundo nisso aqui. Por exemplo, quando ele diz assim, ó, vai correndo, né? O profeta Natan disse assim, ó, vai correndo, vai conversar com Davi, eu vou atrás de você, porque a sua vida e a vida do seu filho correm risco. É a pressa, né, dos filhos hoje, talvez a pressa do pai morrer, talvez, tá, de receber herança, né, a pressa do viver o aqui, o agora, assim, mas sem o apoio, sem a palavra do pai, sem a permissão, né? Eu vejo essa atitude, né, Do Adonias. do Adonias como uma falta de respeito ao seu Sim. pai, né? A velhice do seu pai, né? Porque Salomão, Davi ainda era rei, ainda estava vivo. Ele está desobediente, se apressou, né? em, já que meu pai não tá nessa ideia boa, já tá muito velho. Então deixa eu como mais velha aqui, deixa eu tomar conta, porque já é meu mesmo, sou eu que vou assumir. Então ele se intitulou, né? articulou tudo e fez lá do jeito dele. Chamou uma classe de pessoas, um povo ali, reuniu para dizer que estava bem apoiado. Exato. E fez lá a sua cerimônia, Justo. né?
se intitulando rei, né? Intitulando rei, mas sem o conhecimento da pessoa mais importante que daria o aval verdadeiro. E é isso que as pessoas estão vivendo, né? Elas estão procurando um reconhecimento que elas não têm e elas estão querendo atropelar a vontade de Deus, né? Em busca de um benefício próprio, de algo que possa chamar a atenção de outras pessoas. E por isso nós estamos vivendo uma sociedade totalmente desvirtuada, né? Porque é uma sociedade que é o imediatismo, ela não tem a paciência de esperar, né? Acredito eu que, quem sabe, depois que Salomão partisse, né, ou coisa do gênero, quem sabe ele poderia ser alguma coisa, né? Mas isso não estava dado a ele, né? Já havia profecias dizendo claramente que Salomão seria o herdeiro. E esse é o mal das pessoas, elas já sabem o que vai acontecer, mas elas não querem aceitar aquilo ali que foi determinado por Deus, porque foi Deus que determinou, né? Através do próprio profeta, né? E também Deus falou com Davi que Salomão que assentaria no trono. E talvez você que viva num meio em que nós vivemos, você quer determinados cargos, quer determinadas posições, e Deus não tem isso para você, tem para outra pessoa. E talvez você está insistindo, e até por meios ilegais, por desobediência, por inveja, por buscar uma glória própria, está procurando isso, e foi isso que Adonias procurou, né? Adonias ele estava procurando uma glória própria, porque ele está chamando aquele povo para reconhecer ele como rei. Ele está gastando tudo que ele tem, está colocando tudo para chamar a atenção, enquanto Salomão não está precisando disso. Então quem tem um chamado, reconhece que não precisa atropelar nada, sim, porque vai acontecer. Se você tem promessas de Deus, se Deus prometeu algo para a sua vida, e eu creio que todos nós temos, né, promessas de Deus, e elas de uma forma ou de outra irão se cumprir, não é nós dando um jeitinho. A gente não precisa trabalhar para chamar a atenção de Deus, para que Ele nos enxergue. É claro que eu lembrei que Betseba ela foi lá lembrar o rei, mas isso é coisa, ela foi lembrar alguém que é humano, né? Alguém que estava ali já numa fase da vida bem difícil, e ela foi lembrar, olha, você prometeu isso para o meu filho, mas eu creio que se ela não tivesse ido, de uma forma ou de outra iria se cumprir a promessa de Deus, porque foi Deus que prometeu. Se Deus promete, quando não é do homem, é de Deus, então a palavra de Deus ela vai se cumprir, porque a palavra de Deus diz que passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor ela não passará. E aí você vê, né, o tanto que é que logo em seguida que ela está conversando com o rei, o sacerdote, né, e profeta chegam ali, né, que é o profeta Natan e Benaia, né, e vão ali, né, e Davi disse assim, não, coloque ele aí na minha mula, leva ele até Gion, toque as trombetas, né, e o proclame como rei. Não era nada programado, mas já que diante dessa situação, diante das circunstâncias, era necessária uma atitude imediata, e o rei ali, então, ordenou que tudo fosse feito, né, e celebrasse a proclamação do novo reinado, substituto dele, ele ainda ali em vida, né, nas condições que estavam, e foi proclamado, então, o novo rei. E é tão interessante isso aí, pastor Elisneide, que o rei sendo proclamado, eles ouviram o barulho, né, daquele povo ali, né, e ouvindo o barulho, a trombeta, tudo que estava sendo feito ali, eles dizem o seguinte, né, vamos correr, porque a terra estremeceu, acabou, né? Vamos correr, porque agora o problema, até os convidados saem. E o próprio Adonias fica com medo. Porque quem vai querer estar contra o rei? Não tem como, né? Não tinha como. Então vamos fugir daqui porque a gente está no lugar errado. E é isso, às vezes você pensa que está no lugar certo, né? E não tá, você está no lugar errado. Então tem que prestar bastante atenção no lugar onde você está. E eu falo até...
referente a igrejas mesmo, lugar religiosos, templos, né? Lugar que estão falando de Deus, mas que o banquete parece até ser de Deus, né? Tudo parece ser de Deus, mas na verdade Deus não está ali, né? Tá a rebeldia, tá a revolta, tá o egoísmo. Sim, tudo. É orgulho do homem, alguma coisa que foi fundada simplesmente. Então, para a gente ir atrás, para saber do lugar que você está, né? Vai investigar o lugar que você está, como foi levantado, se as bases que estão lá, se é a palavra de Deus, se é fundamentado na palavra de Deus, se Deus realmente está ali, se é algo providencial, se é promessa de Deus. Então, hoje a gente tem que questionar muita coisa, né? Que a grande verdade é essa, né? Aquele povo depois não questionou, teve que fugir, né? Sim. E tem lugares onde você não questiona, tem lugares onde você não para perceber se é a vontade de Deus ou não, né? E às vezes está sendo enganado, exatamente. Né? Que você possa procurar, né? Não o movimento, mas sim a ação de um Deus poderoso sobre aquele local, porque é o que nós estamos precisando, da ação de Deus. Essa ação é que transforma, essa ação é que liberta, essa ação do Espírito Santo na vida das pessoas fazem toda a diferença, né? Então, aqui nós temos a noção hoje aqui, né, diante desse texto aqui, né, de ter o calor humano, né, de não estar, exato, de suprir a necessidade do outro, exatamente. E outra coisa, de não estar em lugares que Deus não chamou para você estar, e sim de estar aonde parece que Deus não está. Parece que estava tudo morto, Davi morto, né? Mas é esperar a vontade de Deus, porque ela se cumpre e a grande verdade é essa, amém? Vamos louvar o Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Senhor nosso Deus, que o Senhor nos ilumine nesta manhã, ilumine cada mente de cada ser humano, para que possam estar onde o Senhor quer que estejamos e fazer a Tua vontade e não a nossa.
É a nossa oração no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Colon.